Glória a Deus, saúde a cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus abençoar, que Deus venha falar no teu coração mais uma vez através da palavra do Senhor, amém? Quero dizer para vocês, se esse vídeo deu uma tremidinha assim, amém, é porque eu deixei o meu tripézinho de gravar os vídeos, está no caminhão, né? Acabei esquecendo de trazer, eu fiz aqui um esquema, se der uma tremidinha, você não repare, aleluia. Quero fazer um apelo também, se você não é inscrito no canal, né? Batalhão de Cristo Jesus, se inscreva, deixe ali o seu like, deixe o seu chimite. Se você não gostou, deixe que não gostou, amém? Mas estamos aqui procurando trazer a vontade de Deus, trazer a palavra do Senhor, amém? Nosso texto-chave é Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra de Deus. Com esse texto chegamos em culto Santa Ceia, estamos perto da Santa Ceia de novo, né, que está em 1 Coríntios 11, 24 em diante. No verso 30 diz que nós ficamos doentes por ceiar errado, enfermos, né? Então temos tentando curar espiritualmente. Chegamos em Isaías capítulo 1, no verso 6 diz que nós temos doente, da planta do pé até o cabelo, ou seja, completo. No Isaías, capítulo 1, versículo 15, diz que não adianta nós multiplicar nossa oração se nós não consertar nossa vida. Amém? Hoje eu vou ler Isaías 1, 1 e depois eu vou no outro texto para nós entender, que diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, no qual ele viu a respeito de Judá, Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Com esse texto de convido a abrir em Oséias para nós entender o que Isaías estava querendo dizer, por que ele falou da enfermidade, né? Daí ele manda para os outros lados. Isaías 1 também, no versículo 1 diz assim: palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Benri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, ou seja, na mesma época que Isaías, né? Então Deus traz para Isaías, para Oséias, uma visão, né? E manda ele casar com uma prostituta e ter filhos com essa prostituta, né? Porque a prostituta simboliza a igreja. E Oséias estava vendo como Deus via. E no capítulo 2, no verso 5, ele diz assim, ó, Oséias 2:5. Porque a sua mãe se prostituiu e os concebeu em desgraça. Ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, cercarei o caminho dela com espinhos, levantarei um muro contra ela, para que não ache as suas veredas, né? Então a igreja estava como uma prostituta, ou seja, andando errado, vivendo errado, fora dos propósitos de Deus. Repare que ela disse que ela ia atrás dos amantes, né? Hoje, o que é o nosso amante, né? Não estou falando de eu ter outra mulher comigo, ou minha esposa ter outro homem fisicamente. Não é isso que a Bíblia está ensinando, né? Mas ela diz que nós temos amantes. Nós temos amantes nos dias de hoje, né? Por isso que hoje os crentes estão brigando. Já percebeu que os crentes estão brigando por causa da política? Você percebeu? Pastores, ministérios, irmãos brigando por causa de política. Por quê? Né? Quero dar só um toquezinho aí. Por quê? Veja que diz em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos atualizar o texto para você ver que a coisa é atual. 2 Timóteo, capítulo 3, Novo Testamento, né? Nova Igreja do Senhor. 2 Timóteo 3:1. Sabei, porém, isto: nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos. Amém? Serão amantes de si mesmos. O que tu quer dizer, irmão Moisés? Isaías diz que o povo estava enfermo, né? E Oséias profetizou aquilo ali, que a igreja estava indo atrás dos amantes, procurando os seus próprios interesses, né? Um amante, ele procura o que quem quer ter um amante, ele quer realizar os desejos íntimos dele, só o que ele quer fazer, né? E a Bíblia diz que nos últimos tempos a igreja, os homens, o ser humano, tanto crente como não, eles serão amantes de si mesmo. Como assim? O que isso tem a ver com a política, né, por exemplo? Hoje cada um quer votar naquele que é melhor para si, não é assim? Não, vou votar em alguém que me traz benefícios, não é assim? E não está preocupado no que Deus quer. E um dos textos que nós estamos falando também, que eu não citei aqui na abertura, que é Mateus 13. Eu vou dar um pulinho aqui para você ver. Mateus 13, veja o que diz.
Temos falando do trigo e do joio, também eu não citei. Mateus 13, 19 diz assim: ouvindo alguém a palavra do Senhor, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Porém, o que foi semeado entre o terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Você está entendendo? Quando entra um governo que não é a favor da palavra, por exemplo, ele vai querer fechar a igreja, vai bater contra a igreja. E a igreja não quer ser perseguida, a igreja quer moleza. Não é assim? É isso que a igreja quer moleza. Bah, mas tu quer dizer que tu quer o pior? Pois não, não quero o pior pelo país. Mas eu não posso pensar somente no Brasil, se eu sou um homem de Deus. Eu tenho que pensar no país vizinho que está em guerra. Eu tenho que pensar em outros países que têm fome. Eu não posso pensar somente no Brasil. Então eu não tenho uma visão de águia. Então eu estou pensando somente em si mesmo. Então eu tenho um amante. Então eu estou enfermo espiritualmente. Isso é joio. O que a Bíblia diz ali? Que a Bíblia, a palavra, aquele que não tem raiz em si, que não crê na palavra, ele está preocupado com a perseguição. Não, Deus o livre, a marca da besta, né? Basta esse presidente se elege, então ele começa a combater contra a palavra. Porque ele quer o que é bom para ele. E ele não quer o que Deus quer. Eu tenho que querer o que Deus quer. Ainda que muitas vezes aos meus olhos não está certo. Né? Imagina o profeta Elias, teve que orar para não chover 3 anos e meio. E ele não passou tribulação junto. Você está entendendo? Então a igreja tem que pregar o que Deus manda pregar. Eu tenho que pregar o quê? Porém, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis. É isso que eu tenho que dizer para você. E esses dias são hoje, os dias são difíceis, meu irmão. E eu não posso preparar você para fugir da guerra. Eu tenho que preparar você para enfrentar. Você está entendendo? Bom, a marca da besta está aí. E esse presidente vai botar esse ou aquele. Não interessa, meu irmão. Nós temos que estar preparados para não negar o Senhor. Agora, se eu tiver um amante, se eu tiver um enfermo, eu vou procurar o meu amante. Não foi o que a igreja estava fazendo ali em Oséias, que é no mesmo tempo de Isaías. Eles estavam procurando um amantes. Você está entendendo? Pois os homens serão amantes de si mesmo. Isso é uma enfermidade espiritual. Isso é errado. Né? Um amante é adúltero. Eu estou adulterando contra a palavra de Deus. Adulterando a palavra. Distorcendo o evangelho. E Deus não quer isso para nós. E Deus não quer que isso se cumpra. Deus quer que nós negamos a si mesmo. E cada dia, cada manhã, tomamos a nossa cruz. Então, meu amante eu tenho que escantear. O que é meu amante? Aquilo que eu acho que é bom, aquilo que eu quero. Né? A Bíblia diz que quem ama não procura os seus próprios interesses. Tu acha que foi confortável para Cristo morrer na cruz? Mas ele estava me amando, por isso ele fez isso. Você está entendendo? Jesus não deixou o amante dele agir, ou seja, não, eu não vou morrer pela humanidade. Não, eu vou morrer porque eu amo Moisés, eu amo Paulo, Pedro, a Maria, né? A Rebeca, a Isadora. Eu amo esse povo, vou morrer por eles. Mas a igreja não quer morrer por Cristo. Então eu procuro um presidente melhor. Então a igreja briga, então o diabo vence. Você está entendendo? O diabo é derrotado por Cristo. Eu tenho que derrotar ele. Te digo, é todos os dias. Agora, se eu tenho um amante, não. Se eu procurar a minha vontade, não. Agora, se eu procurar a vontade de Deus, sim. Por isso que em Atos 13, 22, Deus disse: achei Davi, homem que vai realizar o desejo do meu coração. Por isso que a igreja estava enferma, em Isaías capítulo 1, e tinham amantes. Você está entendendo? Então entenda a palavra. Nos últimos tempos virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos. Dando bom para mim, os outros que se dane. Você está entendendo? Não é isso que nós devemos entender. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Você está entendendo? Eu li Timóteo 3, 2. Veja o que diz Timóteo 2, 4. Nenhum soldado em serviço se embaraça nos negócios desta vida. Antes a sua vinda está a fim de agradar aquele que o alistou. Você está entendendo? Quem é que me alistou? Cristo. Eu sou um soldado, eu tenho que cumprir a vontade do meu tenente. O meu tenente é a palavra. Ele é o manual. Que Deus abençoe a tua vida com esta palavra em nome de Jesus. Paz.